Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. A pedido, vou falar sobre 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, sobre o assunto batismo no Espírito Santo. Quando a gente vai para o capítulo de número 12, a gente vai observar que o apóstolo Paulo está enfatizando, no começo do capítulo, a unidade do Espírito. O Espírito é o doador dos dons espirituais. E antes de desenvolver na segunda parte do capítulo a diversidade dos dons em si. O apóstolo Paulo está sublinhando que, como cristãos, temos uma experiência do Espírito igual para todos. E esta é a diferença entre o dom do Espírito, que significa receber o próprio Espírito Santo como uma dádiva, como um presente, justamente no começo da nossa iniciação cristã, e os dons do Espírito, que significa os dons no sentido de serem capacitações especiais dadas por Deus que o próprio Espírito Santo distribui. Em relação ao versículo de número 13, conforme foi questionado, o que nos diz nesta versão? Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. A ideia aqui não é simplesmente de um batismo no Espírito, é algo que mostra o propósito desse batismo espiritual. Para tanto, eu vou utilizar agora a Almeida Corrigida Fiel, por causa de que foi muito feliz ao, ao traduzir. E eu vou exemplificar não apenas com a versão em português, mas também com relação ao próprio texto grego que vai servir aqui de auxílio para a devida compreensão. Note que a gente vai obter, pelo menos, eu vou colocar aqui de uma forma paralela, agora esta versão, Almeida Corrigida Fiel, que está sendo, eu vou dizer, coerente com o texto bíblico, e eu vou apontar alguns elementos importantes gramaticais dentro da perspectiva grega, gramaticalmente falando. Quando a gente lê aqui, pois todos nós fomos batizados em um espírito, vou ficar nessa primeira sentença, note que esse batismo em um espírito implica no espírito. Porque quando você fala em água ou na água, a ideia é a mesma. A questão é que esse batismo no Espírito, ou ainda essa imersão no Espírito, tem como objetivo formar um corpo. O crente é introduzido no corpo de Cristo, isto é, a igreja, no momento que ele é imerso no Espírito. Nós sabemos, à luz de outros textos bíblicos, que quem imerge o crente no Espírito é o próprio Jesus, porque Jesus que nos batizaria no Espírito. E é isto que o texto está nos dizendo. Mas como é que a gente sabe, à luz do texto grego, que realmente esse batismo é no Espírito? Veja bem, quando nós temos aqui essa, essa partícula en, que é uma preposição no grego, indica justamente o elemento do ato batismal, que é o espírito, pneumati. Logo, nós somos batizados em um ou no espírito, porque aqui, repito, está indicando através desta preposição en o elemento o qual o crente, de uma forma figurada, é imersa. E quando a gente observa a questão aqui que foi traduzido formando um corpo, ou seja, o crente, ele é introduzido funcionalmente no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, a gente vai ver o propósito. E este é realmente o propósito, porque vai ser indicado
por esta expressão em grego, eis. Eis soma. Eis en soma, ou seja, é para um corpo. Esse corpo, repito, aqui traduzido em português, é uma referência ao corpo de Cristo. Feito estas observações, a gente pode chamar a sua atenção para outros dois aspectos. Observe que no versículo de número 13, nós temos aqui este vocábulo todos, ocorre uma vez, e depois nós temos novamente todos, duas vezes somente neste versículo, ok? Além disso, nós temos em um, vou destacar aqui o um, para que você acompanhe. Ó, um, uma vez, um só corpo, um corpo, novamente aqui, um, três vezes. Todos aparecem duas vezes nesse versículo e um aparece três vezes. Por causa de quê? O apóstolo Paulo, através da repetição, ele mostra a sua ênfase. A ênfase, por exemplo, na palavra todos, todos nós fomos batizados, e a todos nós foi dado de beber de um espírito. Ele está contrastando com a outra de uma forma intencional, porque a gente vai observar que quando ele menciona esse todo, ou todos, melhor dizendo, ele está indicando a harmonia com o contexto. Lembra que eu falei que o contexto mostra a unidade do espírito? É, é tudo unido, é um, e isto está indicando justamente, primeiramente, que existe uma unidade, mas também existe uma experiência do Espírito Santo igual a todos. Biblicamente falando, todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Se a gente atentar bem para a maneira como Deus introduz o crente no corpo de Cristo, indica justamente o início da vida cristã. Por causa de quê? Primeiro que no texto bíblico, o apóstolo Paulo fala assim: todos nós fomos batizados em um Espírito. Note que ele não está se referindo ao dia de Pentecostes, porque Paulo até então não tinha se convertido. Ele não estava lá no dia de Pentecostes. Ele não foi batizado no Espírito naquele momento. Tampouco os crentes em Corinto, que constituía aquela igreja local, não estavam naquele momento no dia de Pentecostes, conforme Atos 2. Mas ele, juntamente com os demais crentes, foram batizados no Espírito. Mas em qual momento? No momento subsequente à conversão? Foi no momento posterior? Não é isto que o texto diz. Ele coloca aqui, conforme destaque, fomos, ou seja, indicando uma ação passada. E todas as vezes que Paulo fala com relação à obra do Espírito, é sempre algo inicial. Lembrando que todos, não alguns poucos, mas fomos, indica essa ação passada que se reporta à vida cristã. Por quê? Vida cristã é vida no Espírito. No ato de conversão, nós somos imersos no Espírito e fazemos parte do corpo de Cristo, isto é, a igreja. E vida cristã, repito, é vida no Espírito. E indica a ação passada numa alusão a esse momento da conversão, onde ocorre não apenas a regeneração, mas aquele processo que nós chamamos de santificação, que inicia-se a justificação pela fé, etc, etc e tal. Uma outra coisa é que o vocábulo, aqui está a expressão batizado, mas o vocábulo batizar, né, o verbo batizar, ele é indicado para
a primeira experiência religiosa. Ninguém é batizado de uma forma subsequente ou posterior. Em todas as religiões mundiais, quando a pessoa fala sobre o batismo, o rito batismal indica uma ação inicial e, sobretudo, introdutória. Através do batismo em água, por exemplo, o crente se torna membro da Igreja de Cristo. Da mesma forma, através do batismo no Espírito Santo que ocorre na conversão, o crente faz parte do corpo de Cristo, ou seja, a Igreja. Termino com as palavras do apóstolo Paulo, falando sobre esse batismo no Espírito Santo, respondendo, portanto, a pergunta feita sobre o significado desse batismo no Espírito. Sem dúvida alguma, esse batismo espiritual é algo que acontece com todos, em todos, justamente no momento da conversão, porque há uma referência ao passado, logo, dentro da perspectiva paulina, sempre no início da conversão. Além do que, como a gente já viu agora na parte final do vídeo, o batismo, ele sempre vai indicar uma experiência inicial, porque é um ato de iniciação, nunca aplicado para algo posterior. Espero que tenha respondido de uma forma satisfatória a este irmão e que você, juntamente com ele, possa refletir mais e mais sobre o texto bíblico e, quando não, deixar alguma sugestão para que a gente venha, em outro momento, analisar textos da Palavra de Deus para não apenas dirimir dúvidas, mas, sobretudo, explicar a Palavra de Deus. Deus o abençoe, rica e abundantemente, e agradeço uma vez mais pela pergunta feita, porque acabou, é, tendo a resposta, mas também ajudando outras pessoas que têm dúvidas, quando não querem uma explicação a respeito do mesmo.